me fez realizar o sonho de encontrar você assim. Tão sublime o teu olhar, valeu a pena crer e te esperar. Você e eu vamos vencer. O nosso amor nasceu nas mãos de Deus. Jesus mandou você pra mim, vou com você até o fim. Pra onde Deus manda, problemas nunca vão faltar, mas as vitórias vão chegar. Deus conosco está. Não vou te desprezar, eu quero te ajudar a prosseguir. Sei que Deus contigo está, não vai te abandonar e nem a mim. Você e eu vamos vencer. O nosso amor nasceu nas mãos de Deus. Jesus mandou você pra mim, vou com você até o fim. Pra onde Deus manda, problemas nunca vão faltar, mas as vitórias vão chegar. Deus conosco está. Jesus mandou você pra mim, vou com você até o fim. Pra onde Deus manda, problemas nunca vão faltar, mas as vitórias vão chegar. Deus conosco está. Problemas nunca vão faltar, mas as vitórias vão chegar. Deus conosco está. Deus conosco está. Vou com você até o fim, pra onde Deus manda. Graça e paz, casais, boa noite. Estamos de volta em nosso encontro de casais. Hoje nós veremos mais uma estação no casamento. Mas antes de falarmos sobre a estação, vamos àquela frase que nós temos visto e ouvido durante algumas semanas. Não há casamento tão bom que não possa melhorar, e nem casamento tão ruim que Deus não possa restaurar. Essa é uma verdade da palavra de Deus, e uma verdade que Deus deseja que esteja presente em cada lar, em cada família. Então, eu tenho orado para que Deus restaure muitos casamentos, para que Deus melhore também, com a ajuda dele, sim, com certeza, muitos casamentos possam ser melhorados ainda mais, né? Então, eu quero falar um pouquinho antes de darmos início, sobre o desafio das fotos. Eu tenho alguns casais que já mandaram as fotos, nós já recebemos algumas fotos aqui na igreja e tenho preparado já
vamos começar a preparar o vídeo, mas eu peço para aqueles casais que não mandaram ainda sua foto, que até quarta-feira que vem nós precisamos dessas fotos, caso você queira participar desse vídeo no último encontro. Será dia 28, o último encontro, onde nós iremos ali colocar as fotos dos casais naquele vídeo da música que a Cláudia tem cantado, tem sido grande bênção, né? Então, tá aí o desafio das fotos. Eu incentivo você a participar e a mandar a sua foto. Manda aquela sua melhor foto, aquela que você acredita que seja melhor, no começo do casamento, ou agora recentemente também. Fique bem à vontade, tá bom? Então vamos lá. Desde o primeiro encontro, nós estamos procurando juntos responder, à luz da palavra de Deus, se de fato existem 4 estações em nosso casamento. Já vimos algumas semanas atrás sobre a primavera, vimos sobre o verão. Hoje veremos se existe o outono em nosso relacionamento conjugal. Mas, mais uma vez, antes de continuar, vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós rogamos a Ti, para que o Senhor esteja presente nesse momento de estudo da Tua palavra. Nos ajude, ó Pai, a entender a Sua palavra e aplicar a Sua palavra também, ó Deus. Abençoe nesse momento, ó Pai, cada casal que está no seu lar acompanhando esse momento de estudo da Tua palavra. E nos ajude, ó Deus, a fazer com que essa frase seja uma realidade no nosso casamento, ó Pai. Porque nós sabemos que se estamos bem, nós podemos melhorar ainda mais e ajudar outros casais que estão passando por dificuldades, ó Pai. Mas se estamos com o nosso casamento quebrado, ó Deus, destruído, que o Senhor nos ajude. Nós cremos que o Senhor tem o poder de restaurar nosso casamento, ó Pai. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém? Então, antes de falarmos da estação do outono no casamento, eu gostaria de destacar com vocês o seguinte: cada estação tem suas características boas e ruins. Mas em todas elas, o que devemos ter em mente é que essas características, além de inevitáveis, são necessárias para dar o equilíbrio à estação. Por exemplo, na primavera, os momentos bons são as flores, a alegria, a renovação, a estabilidade do tempo. No verão, são também os momentos como o calor, a alegria, atividades. No entanto, muitas vezes nessas estações acontecem fortes tempestades, como temporais, que muitas vezes vêm devastando tudo. Isso nos faz ficar muito alertas. Existe essa estabilidade. Quando acontece um problema no casamento, assim, quando acontece um problema, temos que estar muito alerta. Existe um pensamento que diz o seguinte, que nem tudo são flores, mas tudo é semente. Ou seja, temos que procurar plantar boas sementes, seja em qual for a estação que nós estivermos passando em nosso casamento. Temos que aproveitar cada momento. Se nas tempestades em nosso casamento ou naquele momento em que falamos no calor da emoção, se houver algum estrago causado pela nossa impulsividade, peça perdão um ao outro e com a ajuda de Deus haverá restauração. Seja qual for a estação que nós estivermos vivendo em nosso casamento, vamos procurar extrair o melhor de nós e não o pior? Essa é a verdade dentro do casamento. Na semana passada eu falei um pouco sobre algumas responsabilidades no casamento de caráter mútuo, ou seja, onde os dois, marido e mulher, devem trabalhar juntos para que haja harmonia no lar. Compreender, nós falamos bem sobre isso, compreender e aplicar esses papéis fará uma grande diferença no casamento. Falamos sobre, por exemplo, preservar, manter e lutar pelo casamento. É caráter comum, os dois devem fazer isso. Ajudar um ao outro nas tarefas, agradar um ao outro. Não só o marido deve agradar a esposa, nem só a esposa deve agradar o marido. Lemos lá em 1 Coríntios 7, 33 e 34. Satisfazer um ao outro também na área sexual. Falamos sobre isso em 1 Coríntios 7, 3 a 5. Educar os filhos dentro dos padrões estabelecidos por Deus, conforme Provérbios 22, 6 e Provérbios 6, 20. Então, existe esse caráter comum dentro do lar que não pode ser negligenciado. Exercer o perdão. Será que é só o marido que deve pedir perdão à esposa? Ou a esposa também pode pedir perdão ao seu marido? Promover a paz. Será que é só um? Não, os dois têm que fazer a mesma coisa. Hoje eu quero falar com vocês sobre as responsabilidades individuais dentro do lar. Como eu falei sobre as responsabilidades mútuas, os dois devem estar trabalhando juntos, existem também algumas responsabilidades individuais dentro do lar. Existem tarefas dentro do lar, que é uma grande verdade, que não precisa ser apenas da mulher.
Mas existem tarefas também que não compete apenas ao homem fazer. Então eu queria fazer para vocês aqui 4 perguntas, mas muito simples mesmo, para que vocês possam refletir. Se quiserem compartilhar sua resposta aí durante essa mensagem, você pode ficar bem à vontade, tá bom? Primeira pergunta: quando acaba o gás de cozinha na sua casa, quem que vai trocar o bujão? Quem que troca o botijão de gás? Deve ser o homem ou a mulher? Quando queima uma lâmpada na sala ou em qualquer ambiente da casa, quem deve pegar a cadeira ou a escada para trocá-la? Terceira pergunta simples também. Um barulho estranho durante a noite. Quem deve levantar para ver? Hum? Ou outra questão também muito comum que tem acontecido em muitos lares, que tem gerado alguns desentendimentos. Quando um botão da camisa do marido se solta, quem deve pregá-lo de volta? É uma realidade em muitos lares. Tem uma cena de um seriado que passou em 91 até 94, não sei se alguns lembram desse seriado, chamado Família Dinossauro, que retrata uma grande realidade dentro de muitos lares até hoje. Vamos ver esse vídeo e depois vamos comentar um pouquinho, tá bom? Fran, eu sei que seus dias são super cheios, com os seus lanches com as garotas e os bate-papos no mercado. Mas será que você pode reservar um minuto para pregar um botão desta camisa que eu venho lhe pedindo para botar desde ontem à noite? Eu estou de pé desde as 3:30 da manhã e o baby não parou de chorar. Oh, você teve uma noite difícil com o Júnior. Aí o Bob chegou e disse eu quero. O Chalene chegou e disse eu quero. Está bem, eis o que vou fazer. Vou atropelar um antílope a caminho do trabalho. Vou comê-lo como café da manhã e ponho o resto na minha marmita e pronto. Quer parar de falar? Quer parar de falar alto? Se você acordar o baby, eu arrebento sua cabeça. Bem, ninguém quer isso. Será que isso acontece no seu lar? Como no caso do Dino e da Fran? Você tem exigido da sua esposa que ela pregue um botão na sua camisa? Tem muitas atividades, como nós temos falado, que não é só o marido que deve fazer, não só a esposa também. O pregar um botão de camisa, ou fazer uma barra de uma calça, ou quem sabe passar uma roupa, ou passar um aspirador de pó na casa, ou estender uma roupa no varal. Tudo isso são tarefas que os dois podem fazer da mesma forma. Cozinhar, então, tem maridos que cozinham muito melhor do que a esposa. Mas vamos falar um pouco sobre os papéis individuais. Qual o papel individual do homem que ele não deve abrir mão? Só compete a ele dentro do lar. Pense um pouco aí. O que vocês acham? Existe algum papel do homem que só ele deve exercer dentro do lar e não a mulher? Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios 11, versículo 3. 1 Coríntios 11, versículo 3. Olha só o que a palavra de Deus diz. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo, o cabeça de todo o homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. O que esse versículo está querendo dizer? Cristo é o cabeça de todo o homem, e o homem, o cabeça de toda a mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Mas tem mais um texto mais à frente um pouquinho, Efésios capítulo 5, versículo 23. Olha só o que Paulo fala. Efésios 5, 23. Essa responsabilidade de ser o cabeça do lar não é da mulher, mas sim do homem. Não podemos abrir mão dessa responsabilidade. Efésios 5, 23, veja o que diz. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, maridos, não abra mão dessa responsabilidade dada por Deus para você. Você tem a responsabilidade de ser o mentor no seu lar. Esses 2 versículos nos ensinam que o homem deve ser o cabeça do lar, assim como o Cristo é o cabeça da igreja. Alguns afirmam que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço, que leva a cabeça para onde quer. Não, não deve ser assim. Os dois devem caminhar juntos. Eu quero trazer para vocês nessa noite como não se deve liderar o seu lar, como cabeça do lar. Primeiro, sendo um ditador, jamais. Usar de imposição para conseguir algo na sua casa nunca deve ser feito. Não deve também liderar o lar sendo teimoso. Sabe aquele marido teimoso, cabeça dura? Será que nós muitas vezes temos sido assim? Sendo insensível, não demonstra percepção do que se passa dentro do seu lar.
Sendo explosivo, por exemplo, age como um pavio curto ou muitas vezes sem pavio. Sendo crítico demais, vê defeito em tudo e em todos. Não se deve liderar o lar sendo indeciso também. Nunca toma decisões. Gera insegurança, isso gera insegurança dentro do lar. O marido deve tomar essa posição como cabeça do lar. Não dessa forma, conforme eu falei, ditador, teimoso, insensível, explosivo, crítico, indeciso, não. Nós temos que assumir a nossa posição como cabeça do lar, porque a responsabilidade maior diante de Deus compete ao homem. Lembra do jardim, quando Deus cobrou lá da mulher e do homem? Quem foi o grande responsável pela tragédia que aconteceu no jardim? Como se deve liderar o seu lar, homens? Vamos ler alguns textos para que Deus possa nos ajudar nesse momento também a ver o papel de caráter individual do homem. Vamos lá. Amando e se doando pela sua esposa. Cuidando da sua esposa. Efésios 5, 25 a 29. Esse aqui é o retrato de como deve ser um lar. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 29. Diz assim: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você está disposto a se entregar pela sua esposa? Da forma como Deus coloca aqui, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Isso que Deus recomenda na sua palavra. Para quê? Para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. E no versículo 29, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, maridos, amem a sua esposa, se doe pela sua esposa, ou seja, entregue a sua vida pela sua esposa. Dê o braço a torcer em muitas situações, não seja cabeça dura, não seja teimoso. Amparar, cuidar e proteger sua família. Um outro papel individual do homem, que não compete à sua esposa tomar essa responsabilidade, é ser o sacerdote dentro do seu lar, o responsável espiritual dentro do seu lar. Se Deus apontar do céu para a sua casa sobre o fracasso espiritual dentro do seu lar, ele não vai apontar para a mulher, vai apontar para você como homem, para nós como homens. Vou me colocar nesse lugar também. Um outro papel de caráter individual, não agindo asperamente. Colossenses 3,19 diz, vamos lá em Colossenses 3,19, vamos ver o que diz. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura, ou em outra versão fala, e não a trateis asperamente, com brutalidade, tirando daquele brilho da sua esposa, tirando aquele brilho da alegria que ela teve no início do casamento. Não haja dessa forma. Seja romântico com sua esposa. Um grande problema que tem acontecido em muitos casamentos é que o romantismo termina muitas vezes depois da lua de mel, onde o casal já está ali no seu lar e onde o marido pensa, pronto, agora eu já conquistei, não preciso mais ser romântico. Não, o romantismo deve ser mantido durante todo o casamento, do início ao fim. É tão bonito ver aquela cena do vídeo há pouco, de um senhor já de idade, ajoelhado, dando uma flor para sua esposa. Isso é romantismo. Cantar para sua esposa, levá-la para passear, isso é ser romântico. É buscar esse romantismo. Mas faça isso com a sua esposa. Seja romântico. Seja fiel. Hebreus capítulo 13 é muito claro sobre isso. Vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Olha só o que diz a palavra de Deus. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. A fidelidade no casamento deve se manter em todo momento. E mais uma forma de liderar o seu lar, sendo um exemplo para os seus filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. Nós temos esse texto, podemos relacioná-los aos pais também, mas
aos pais, mãe e pai, mas também aos pais de forma bem específica. Diz assim o texto: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Como se deve liderar um lar? Dessa forma. Quer ver os seus filhos felizes? Ame a mãe deles. É uma frase que eu vi, eu achei muito interessante, que eu nunca esqueço. Procure amar a sua esposa acima de tudo. Primeiramente vem Deus, depois vem a sua esposa, depois vem os filhos, conforme nós ouvimos anteriormente. A prioridade é dessa forma. Vamos agora falar um pouco sobre o papel de caráter individual da mulher, que somente a mulher deve ter, não o homem. Olha comigo Gênesis 2:18. Não compete ao homem exercer esse papel. Gênesis 2:18. Nós temos essa verdade da palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 18 é um texto muito conhecido que nos dá aqui também um grande ensinamento. Diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A esposa ela tem a função de auxiliar o seu esposo, apoiando, animando, aconselhando, ajudando-o a resolver situações que envolvem a vida familiar do casal. Existem decisões que o esposo precisa tomar e nessa hora a esposa entra como sua auxiliadora, dando-lhe o suporte necessário, principalmente orando e intercedendo por seu esposo, para que Deus lhe dê sabedoria. Porque o homem tem que estar à frente na decisão, mas a mulher tem que auxiliá-lo. A oração pelo seu marido é uma ferramenta muito importante. É uma ferramenta, alguns dizem, a oração pelo seu marido é uma ferramenta suave de restauração dos relacionamentos e no seu caráter também. Mas também a mulher não somente deve ser auxiliadora, mas como também diz a palavra lá em Efésios 5:22. Olha comigo Efésios 5:22, mulheres. Diz assim: Vós, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Existe uma relação muito grande nesse texto aqui, porque se o homem trata a sua esposa como Cristo tratou a igreja, a submissão, ou seja, estar ao lado dele, é muito tranquilo. Não vai ter problema nenhum. Mas a mulher ela deve entender que a submissão, ou seja, ela deve estar ao lado do seu marido. Colossenses 3:18 também fala assim que esposas elas devem ser submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Em 1 Pedro capítulo 3, mais um outro texto à frente um pouquinho, 1 Pedro 3, 1 e 2. Vamos abrir lá? 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 e 2. Veja o que diz. Mulheres, sede vós igualmente, diz o texto, submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Então, ou seja, o seu procedimento dentro do lar, esposa, deve ser um procedimento, conforme orienta aqui a palavra, de submissão. O que entendemos de submissão é estar ao lado do seu marido, tendo a mesma visão, a mesma missão que ele, apenas com seus papéis diferentes. A definição de submissão, que eu acho muito interessante, é render uma obediência inteligente e humilde a uma pessoa na qual Deus tem investido de poder e autoridade. Render. Obediência inteligente e humilde, ou seja, você estaria ao lado do seu marido, ajudando ele na mesma missão. O que submissão não é? Isso é muito importante entender. Submissão não é dizer o seguinte: não tenho opinião própria. Mulher jamais pode falar isso. Ela tem que ter a sua opinião. Como auxiliadora, ela tem que ter a sua opinião. Ou, por exemplo, eu sou simplesmente uma escrava do meu marido. Isso não é submissão. Se o marido tem feito isso, ele tem que rever o seu papel dentro do seu lar. Outra questão que submissão não é muitas vezes a mulher falar: meu marido não me valoriza, não leva em conta a minha opinião ou a minha sugestão. Isso não é submissão.
Submissão é o meio pelo qual Deus pode trabalhar na vida do seu marido, e os benefícios da submissão é proteção, é a realização, é segurança, é harmonia no lar, é exemplo aos filhos também. A não difamação da palavra de Deus também é muito importante entender isso, porque se a mulher está caminhando junto com o seu marido dessa forma como auxiliadora, a palavra de Deus não vai ser difamada dentro do lar. Para refletir, você, mulher, consegue se submeter ao seu esposo como se fosse o Senhor Jesus? Você, marido, ama seu esposo como Cristo amou a igreja? Um outro papel de caráter comum, caráter individual, na verdade, da mulher dentro do lar, é ser sábia e prudente. Diz assim, Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola ou a insensata derruba com as próprias mãos. A mulher sábia edifica sua casa. Ela ajuda o seu marido a construir a casa com a ajuda de Deus, em primeiro lugar, é claro, mas ela consegue ser cuidadora do lar, ela consegue cuidar do lar, zelar pelo lar, zelar por aquelas coisas que o marido, que os dois compraram juntos. Provérbios 21:9 diz assim, melhor é morar no canto do eirado, ou no fundo do quintal, do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Então a mulher deve ser sábia, não rixosa. Existem esposas que infelizmente não cooperam com seus maridos, ajudando nos momentos de dificuldade. Não são econômicas, gastam além da conta, supervalorizam coisas supérfluas, preferem viver de aparência a confiar em Deus e na sua providência. Com isso, muitas vezes, as mulheres levam seus maridos e seus casamentos a uma completa ruína. Deus sempre honra aqueles que agem com sabedoria e lhe obedecem. Ser também boa administradora do lar. Leia depois, anote e leia depois Provérbios 31, 10 a 31. Ali tem um resumo exato do que a mulher deve ser dentro do lar. Ela tem confiança do seu marido, ela faz bem ao seu marido, ela se dedica às necessidades dos outros, ela se preocupa com o bem-estar da sua família, ela atende ao bom andamento da sua casa, ela teme ao Senhor e diz lá no finalzinho, ela será louvada, reconhecida e valorizada. E mais um detalhe que eu quero destacar para vocês aqui sobre de caráter individual da mulher é que ela deve preocupar-se consigo mesma. Na sua beleza interior, conforme diz 1 Pedro 3, 3 e 4, não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como frisado do cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem, ou seja, a mulher, de um coração incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ou seja, o seu interior, mulheres, deve estar sempre bem, procurando sempre no Senhor buscar isso. Mas também existe a questão da beleza exterior. Cantares, capítulo 1, versículo 10 e 11, diz assim, formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço como os colares, enfeites de ouro te faremos, como incrustações de prata. É uma declaração de amor do seu marido por ver a sua beleza, a beleza da sua esposa. Não se descuide, mulher. Invista na sua beleza interior e na sua beleza exterior. Mas você pode dizer que muitas vezes a responsabilidade disso tem sido seu marido. O relacionamento conjugal deve ser uma via de duas mãos. Tanto um quanto o outro deve estar procurando se corresponder dentro de seus papéis. Nós temos visto muitos casamentos sendo destruídos porque o marido não se preocupa com a sua esposa. Prefere valorizar o carro, valorizar muitas vezes o emprego, o trabalho e deixa a sua esposa muitas vezes desamparada. É importante valorizar, porque assim a mulher se sente protegida, se sente valorizada. Então essa beleza exterior e essa beleza interior a mulher deve procurar preservar. Mas vamos falar agora sobre as estações do casamento. Existe um pensamento que diz que quando nos casamos, começamos como um casal jovem no tempo da primavera da vida, empolgados com o futuro. Em seguida vem o verão,
na qual nos envolvemos com a profissão e talvez com a educação dos filhos. Depois do verão vem o outono, quando os filhos saem de casa e ficamos sozinhos novamente. Depois, nos últimos anos de vida, experimentamos o inverno. Embora seja uma bonita analogia, o casamento, na verdade, está em constante transição, ou seja, podemos estar vivendo as 4 estações em um período muito curto. O que eu quero destacar nesse momento sobre a estação do outono é que o outono, conforme diz esse pensamento, é a estação onde geralmente os filhos já estão casados e o casal fica sozinho. É uma estação, como eu diria, do conhecimento. Tem muitos casais que já investiram muito na primavera, no verão, trabalharam, construíram muito conhecimento. Até não foi por intenção, mas temos aqui atrás muitos livros que pode ser conhecimento, que pode nos dar conhecimento, mas muitas vezes eles ficam na estante, no seu casamento. Ou seu casamento está numa estante. Você tem lá muito conhecimento, já ouviu muitas palestras sobre casamento, sobre casais, já ouviu muitas palestras sobre relacionamento, mas não estão aplicando. Embora essa é uma analogia que nos dá um grande ensinamento. Porque se você não investir no seu casamento na primavera, no verão, quando chega no outono, é só desilusão. Então, devemos se preocupar com isso também. O outono, as palavras que definem o outono são as seguintes: folhas que caem, instabilidade do tempo, ora frio, ora calor. É uma estação morna, dias e noites com a mesma duração. Essa estação, a estação em que as folhas caem, no casamento devemos ter muito cuidado quando passamos pela estação do outono, para não mergulharmos na mesmice ou corrermos o risco da monotonia. Mesmo estando no outono, o casal que teme a Deus não deixará de frutificar. Olhe comigo o que diz Jeremias capítulo 7, versículos 7 a 8. Jeremias capítulo 7, versículos 7 a 8. Jeremias 7, 7 a 8. Estamos chegando ao final já desse nosso encontro, mas eu gostaria de deixar com vocês essa palavra. Jeremias capítulo 17, versículos 7 a 8, que diz o seguinte: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar frutos. Bendito o homem ou bendito o casal que confia no Senhor. Porque quando vem aquele período do outono em que as folhas começam a cair, eles não receiam. Não receia também nem quando vem o calor, nem quando vem a sequidão. Muitos casais hoje estão levando seus casamentos para o outono, por não reconhecer as verdades da palavra de Deus. Mas quando chegar nessa estação, lembre de se firmar na palavra de Deus. Existem algumas palavras que definem o outono conjugal. Por exemplo, a incerteza, a confusão, a frustração, a desunião, o cansaço, a apreensão. Muitas vezes estamos à deriva dentro desse período de outono. Muitas vezes estamos apáticos, preocupantes com tantas coisas que estão acontecendo. É um período muitas vezes estressante também, negligente e muitas vezes orgulhoso, porque nesse momento do outono conjugal é o momento, como eu falei, do conhecimento, onde aflora muitas vezes o orgulho dentro do relacionamento, o marido ou a esposa. O casal que reconhece que está vivendo o outono em seu casamento deve ficar alerta, assim como as demais estações, onde existe tempestade, existe muitas situações difíceis, no outono também. Então eu queria concluir com vocês nessa noite dizendo assim, que o casamento, nós passaremos por todas as estações. Nós veremos na próxima semana sobre o inverno, mas cada estação tem a sua característica, a sua peculiaridade. E devemos procurar tirar o melhor de cada estação. Se estivermos no verão
no nosso casamento, onde está acontecendo a tempestade, olhe, preste atenção, vigie, se precavina. Mas se estivermos a estação do outono, onde tem ali a frustração, onde tem confusão, ou desunião, ou cansaço, fique alerta também. Procure ficar alerta a todas essas estações. E que Deus possa abençoar grandemente o seu casamento, o seu lar e a sua família. Nós vamos terminar com uma oração e logo após ouviremos mais uma vez e veremos aquela canção que abriu esse momento. Pai querido, eu te agradeço por esse momento de estudo da tua palavra. Abençoe, Deus, cada casal que está acompanhando esses estudos, ó Pai. Que juntos possamos crer na tua palavra que diz que não há casamento tão bom que não possa melhorar e nem casamento tão ruim que Deus não possa, que o Senhor não possa restaurar. Restaure, ó Pai, os lares que estão precisando da sua ajuda. Nos ajude, ó Deus, também em cada estação reconhecer a sua presença, nos ajudando, ó Pai. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus me fez realizar o sonho de encontrar você assim, tão sublime o teu olhar, valeu a pena crer e te esperar. Você e eu vamos vencer. O nosso amor nasceu nas mãos de Deus. Jesus mandou você pra mim, vou com você até o fim. Pra onde Deus manda, problemas nunca vão faltar, mas as vitórias vão chegar. Deus conosco está. Não vou te desprezar, eu quero te ajudar a prosseguir. Sei que Deus contigo está, não vai te abandonar e nem a mim. Você e eu vamos vencer. O nosso amor nasceu nas mãos de Deus. Jesus mandou você pra mim, vou com você até o fim. Pra onde Deus manda, problemas nunca vão faltar, mas as vitórias vão chegar. Deus conosco está. Jesus mandou você pra mim, vou com você até o fim. Pra onde Deus manda, problemas nunca vão faltar, mas as vitórias vão chegar. Deus conosco está. Problemas nunca vão faltar, mas as vitórias vão chegar. Deus conosco.